Olá você, telespectador, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. Vão participar analisando as notícias com você o advogado Ronaldo Serápicos e o empresário do Sistema Costa Norte, comunicador Ribas Zaidan. Nós vamos começar conversando com o Ribas Zaidan. Ele vai contar para a gente exatamente qual vai ser o placar na Câmara de Guarujá, hoje, a partir das 7 da noite, na votação do impeachment do prefeito Walter Suman. Quanto vai dar a contagem lá do impeachment, Ribas Zaidan? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ronaldo. E boa tarde aos nossos telespectadores, navegadores, tudo que tem a oportunidade de ver esse conteúdo em várias plataformas. O resultado já é pedra cantada. Ele não vai ser cassado. Ele não vai cassar? Não vai cassar o mandato do prefeito. Zaidan, o prefeito é um zumbi político depois que ele foi preso na operação da Polícia Federal, acusado de desvios na área da saúde, com provas robustas que a Polícia Federal apresentou. Eu não quero aqui prefeito, até porque eu não tenho procuração, né? Mas depois que pegaram o Zé Dirceu, o Palocci, o Lula, o Marcelo Odebrecht, o Ricardo da UTC, o Duque, o Paulo Costa e tantos outros ladrões desse país, você acredita que vai dar alguma coisa? Se não caçaram o Lula no mensalão, no petrolão, vai caçar como? Tudo é conversado, Paulo. Tudo se conversa, cara. Você sabe disso. Em política, só não se conversa com o povo, que o povo é trouxa. Vai lá e vota. Mas o resto tudo é conversado, Paulo. Ronaldo Serápicos, você concorda com esse prognóstico do Zaidan de que o prefeito Walter Suman, um zumbi político, não vai ser cassado pela Câmara no julgamento que começa hoje e deve terminar hoje? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Um abração ao Zaidan, uma boa tarde também aos telespectadores, internautas aí do programa Opinião. E eu concordo com o Zaidan, sim, Paulo. Infelizmente, a gente sabe disso, faz parte da história política brasileira, não só a questão da corrupção, mas a submissão das câmaras municipais ao executivo. As câmaras municipais normalmente fazem o que o prefeito dita, o que o prefeito ordena. E eu acho que o Guarujá não vai ser diferente. Eles já deram mostras, inclusive, ao longo do procedimento. Nunca foi uma coisa enfática, nunca ninguém se interessou realmente pela investigação. Há lá uma combinação política. Embora o prefeito seja aí um zumbi político, você fala, isso se refere à questão eleitoral, não se refere à falta de poder do Executivo. O Executivo continua mandando nas câmaras. Aliás, esse é um defeito gravíssimo que nós temos no sistema brasileiro de administração pública. Você pega nos estados e municípios, você tem a Câmara Municipal nos municípios, a Assembleia Legislativa no estado. Nessas duas esferas, o prefeito e o governador mandam. Você nunca vai ver o governador perder uma votação na Lesp. Você nunca ouviu falar em um governador aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes estados, que tenha sido cassado pela Assembleia, com exceção lá do Witzel, que não tinha jeito. Esse aí estava totalmente condenado e o julgamento foi feito, inclusive, por um quórum especial, né? Participa o Tribunal de Justiça e tudo mais. Agora, na Câmara Federal é diferente. Na Câmara Federal, o presidente da República tem que sentar com os deputados, com o Centrão, etc., para poder governar. Então, é um sistema muito mal feito, é um sistema em que, quando o Legislativo precisa se impor, não tem como. E quando o presidente da República precisa do apoio do Congresso Nacional, tem que negociar, porque senão entra pelo cano. Mas eu concordo 100% com o Zaidan. O prefeito cassado não será. O que ele corre é um grande risco de não ter mais carreira política daqui para frente. Olha, eu respeito muito a opinião dos comentaristas daqui do Opinião 2.0, mas eu vou discordar. Eu tenho a impressão que o prefeito vai ser cassado hoje, o prefeito Walter Suman, apesar de todos os argumentos que foram dados pelo Ronaldo Serápicos e pelos Ribas Zaidan serem argumentos válidos. Eu acho que o que aconteceu foi muito
grave, a pressão da opinião pública é muito forte para que isso não aconteça. São 3 anos ainda de mandato, nós estamos no final do primeiro ano desse mandato do prefeito Walter Suman, que é reeleito. Eu não acredito que ele escape dessa votação. Agora, tem uma outra aposta que eu tenho mais certeza do que essa. Aí eu desafio tanto o Ronaldo Serápicos como o Ribas Zaidan. Hoje é o jogo final, o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. É no Paraná, o jogo em Curitiba. Veja, o Atlético Paranaense joga em Curitiba contra o Atlético Mineiro, tem um certo favoritismo, mas eu aposto R$10 mil como o Atlético Mineiro vai ser campeão, Ronaldo. Favoritismo, né? Você é um brincalhão. O meu prognóstico é 4-0 para o Atlético Paranaense e perde nos pênaltis. Já que você começou com a brincadeira, eu tenho que brincar também, né? O Atlético é hoje o melhor time do Brasil, supera Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, que jogaram a final do Libertadores, e não tem como perder. Esse é o próprio Atlético Paranaense já entregou os pontos aí. Vai jogar pela honra, né? Vai tentar arrancar lá uma vitória apertada, alguma coisa desse tipo. Mas reverter o placar é impossível. O Atlético Mineiro ganhou por 4-0. Realmente eu comecei a brincadeira. É uma quase missão impossível. Lógico que em futebol tudo é possível. Vai que o Atlético Mineiro tem um jogador expulso logo no começo do jogo, uma possibilidade assim desse tipo, acontece um pênalti, alguma coisa assim. Mas o prognóstico, mesmo assim, seria de vitória do Campeonato do Galo, não é, Zaidan? Olha, com certeza, viu, Paulo? Mesmo que expulsem o Hulk, o Superman, a Mulher Maravilha, que o Atlético Mineiro é cheio de super-heróis, né? E não tem jeito, isso daí ninguém tira do Galo, velho. É pule de 10. Galo campeão. Se fosse no século passado, Ronaldo, a gente ia dizer que eram favas contadas, não é? E você usou uma expressão do jogar pela honra também, que era do século passado, né? Não, mas eu acho que é isso. O Atlético é um bom time também, não chegou à toa no final do torneio. Dá para ganhar do Atlético Mineiro, mas não dá para ganhar desse placar. 4-0 é muito difícil. Agora, dá para ganhar do Lula na eleição presidencial, Ronaldo? Paulo, porque essa história de pesquisa, nesse momento ainda de indefinições, ela é aquela fotografia, a gente sempre fala isso, né? É um instantâneo, e ela não mostra a tendência, desenvolvimento. Para você fazer uma avaliação do ponto de vista estatístico, que já é improvável, né? Que a estatística pura e simples já não é um indicador muito confiável na política, mas mesmo que você conseguisse depender só de estatística, você ia ver que ela não mostra uma tendência de crescimento, ela mostra o momento de incerteza com relação às demais candidaturas. Eu acho que esta posição hoje de votos à frente do ex-presidente Lula mostra uma certa insatisfação do eleitorado com o atual governo. Então, isso para mim é pacífico. Mas na hora que você tem que decidir o que você quer para o futuro do Brasil, isso vai pesar muito, porque, como falamos agora na questão anterior, o PT e o ex-presidente Lula têm um histórico muito ruim. Isso vai pesar muito na campanha. Quando começaram a jogar na cara dele isso tudo, começou lá com o Mensalão, mas o Mensalão foi fichinha, foi um escândalo atrás do outro, e se isso for bem exposto pelos candidatos contrários, com certeza vai haver um grande desgaste. Falta a tal da terceira via, falta o presidente Bolsonaro mostrar aí qual que é o caminho que ele vai seguir efetivamente em termos de alianças. A aliança do Centrão não agradou nem o seu eleitorado, enfim. Tem muitas peças nesse quebra-cabeça ainda para serem encaixadas e mais esclarecidas. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que esta pesquisa de hoje não mostra, nem de longe, o que vai ser o resultado da eleição. Nessa pesquisa, o ex-presidente Lula tem 48% das intenções de voto num cenário, 49% no outro, com mais candidatos, ou com 5 candidatos ou com 12 candidatos. Está aí o percentual dos principais candidatos. Mas realmente o Ronaldo tem razão, falta quase um ano para a eleição. A rejeição ao atual presidente Bolsonaro, nesse momento, Zaidan, é uma rejeição muito forte. 55%, é 59% entre as mulheres
51% entre os homens. Então ele tem uma rejeição muito grande. Mas vem aí o Auxílio Brasil de R$400. A coisa pode mudar, não é, Zaidan? Ô Paulo, eu estava vendo aí, tem um instituto de pesquisa aí que dá 48 por Lula. Tem outro que dá 37 aí, na mesma data da pesquisa. Mas eu não vou duvidar de pesquisa, mas essa diferença de 11% de um instituto para outro, sinceramente, me deixa meio com a pulga atrás da orelha, viu, Paulo? E eu lembro daquela campanha também de 2006, na reeleição do Lula, o Lula apertado lá com o Geraldo Alckmin, que eles desconstruíram a imagem do Geraldo Alckmin, que ele ia privatizar tudo, sabe? Não sei se você se lembra dessa campanha. É assim que vai acontecer. Vai chegar nos debates, se o Lula participar, vão desconstruir, vão destruir a imagem do Lula com esses rombos de quase R$1 trilhão que ele deu de prejuízo à população brasileira, que envolve BNDES, fundos de pensão, petrolão, é roubalheira para todo lado, velho. A hora que bater isso daí, é uma desconstrução generalizada. E eu não entendo esses números aí, se eu não vi o Lula ainda saindo na rua, sabe, movimentando as massas, ele que vem das massas dos sindicatos metalúrgicos, da qual eu atuei por 25 anos lá, sabe, eu não vi, eu quero ver, sabe, como o Ronaldo falou, é de momento, esse é o retrato de momento, eu quero ver a hora que for pro preto no branco lá, vamos para cima, vamos nos debates, se é que vai, né, vamos para a rua, se é que vai também, né, eu não sei, é muito cedo, viu, eu não acredito nisso daí, é muito cedo para se dizer quem vai ganhar e quem não vai ganhar a eleição. Também tem esse fator aí do Auxílio Renda Brasil aí, que ainda a população não percebeu, que não é, para mim isso não é um programa eleitoral, é matar a fome da população, que mais de 20 milhões de famílias entraram nessa miséria aí por conta desse vírus chinês aí. E que está vindo uma nova onda aí, viu, Paulo? Eu vou aproveitar e tocar nisso daí, já está matando muita gente na Europa, essa nova onda aí, que no Brasil não é nada, é uma gripe, é nada, vai vir para cá também, já está aqui, e tem muito nego aí querendo fazer show de verão, sabe, queima de fogos, carnaval, você vai ver a desgraça que vai ser depois do dia 1º de janeiro, você vai ver, se não tomarem cuidado. O presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, tem uma rejeição muito grande, principalmente das mulheres, mas o Auxílio Brasil pode mudar esse cenário. E o ex-presidente Lula, nessa semana, ele falou que não sabe se ele é candidato, tem hora que ele acha que é candidato, tem hora que ele acha que é presidente. Aí o colunista José Simão, da Folha de São Paulo, falou assim, é muito claro quando é que ele é candidato e quando ele é presidente. Quando ele faz M, ele é presidente. Quando ele pensa em fazer, ele é candidato. Quando ele sabe de tudo, ele é candidato. Quando ele não sabe de nada, aí ele é presidente. Agora, por falar em fome, uma pesquisa da Bear International mostrou que 76% dos brasileiros, Zaidan, estão consumindo proteínas mais baratas, de menor valor. A carne foi substituída principalmente pelo frango, pelo ovo e pelos peixes, com exceção do salmão. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do salmão, Zaidan. Tá certo. A carne muito cara, né? O brasileiro tendo de substituir, Zaidan. Eu já não estou comendo carne há muito tempo, Paulo. Eu vou mais no peixe, viu? Peixe me agrada mais do que carne. Mas de vez em quando os meninos querem fazer um churrasquinho aí, eu os deixo à vontade. Você, Ronaldo Serápicos, que é carnívoro, você está entre esses 76% que substituíram a proteína mais cara?
Eu acho que você deu um drible em mim e no Zaidan ao mesmo tempo aí, Paulo, que você falou que nós vamos falar do salmão daqui a pouco, eu achei que você ia entrar com um bloco de intervalo. O salmão é outra pauta. É outro assunto, depois eu vi na pauta que o salmão é outro assunto. Veja, o brasileiro, desde os anos 70, consumiu pouquíssima proteína. O Brasil sempre foi um grande produtor de proteína, se transformou em alguns momentos no maior produtor, maior exportador mundial de proteína, carne bovina, principalmente frango. E o brasileiro não consumia, nós exportávamos tudo isso, né? A partir do final da inflação, quando começou, não o final, mas quando a inflação começou a ser controlada no plano real, as pessoas começaram a poder comprar proteínas, vamos dizer assim, de maior potencial. Não vou nem falar de maior qualidade, porque eu acho que a qualidade entre a carne bovina e frango, ela não existe, não há comparação. É que há um potencial de proteínas maior na carne bovina. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas recebiam o salário e tinham que sair correndo para comprar. Porque se elas deixassem para comprar no final do mês, o dinheiro não valia mais nada, você não conseguia mais comprar as coisas. O trabalhador não tinha acesso às grandes aplicações financeiras, overnight, aquele dinheiro que rendia todos os dias. Então o brasileiro recebia o salário e tinha que sair correndo para o supermercado. E aí ele comprava aquilo que ele conseguia guardar por mais tempo e que não ia gastar muito. A carne era proibitiva, o preço da carne. Então isso melhorou e o brasileiro passou a consumir mais proteínas e nós tivemos uma série de melhorias em índices de saúde, diminuição de anemia, de falta de ferro, de problemas de saúde nas crianças em crescimento. Então houve um benefício do brasileiro consumir mais proteínas. E é evidente que com a pandemia e com as dificuldades financeiras do planeta inteiro, não foi só o Brasil, você vai ter uma diminuição. A verdade é que a inflação foi brutal, principalmente no ano passado. Nós chegamos até a índices, por exemplo, como o da GV, de 30% acumulados em um ano. Aí subiu a energia elétrica, subiu o plano de saúde, o custo das pessoas subiu muito. Você tem que tirar de algum lugar. Então as pessoas estão consumindo menos produtos supérfluos e na cabeça do brasileiro, a proteína acaba sendo um desses produtos. É muito comum, se você conversar com o cidadão médio brasileiro, ele prefere aqueles alimentos mais com maior carga energética, os carboidratos, é o famoso arroz e feijão do brasileiro. E a proteína a gente chama de mistura, é aquele pedacinho de carne, aquele pedacinho de frango que compõe o prato do brasileiro. Eu acho que com a recuperação econômica, com as coisas voltando ao normal, com o auxílio de transferência de renda que a gente deve ter a partir do ano que vem, provavelmente o brasileiro volta a consumir um pouco mais de proteína. Um outro hábito que a pesquisa mostrou que os brasileiros retomaram é o de comprar produtos em promoção com preço mais barato, quando tem uma promoção, e estocar esse produto para quando ele ficar mais caro de novo. Depois do intervalo, sim, aí a gente vai ver o caso do salmão, mas é salmão estragado em Santos, que provocou uma intoxicação num cliente de um supermercado. A gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0 desta quarta-feira, a Ronaldo Serápicos e Riba Zaidan comentam, analisam as notícias com você. Zaidan, esse caso do supermercado Extra é o segundo, não é? Porque houve, há algumas semanas atrás, uma denúncia de funcionários do supermercado Extra de que alimentos, principalmente carne, com data de validade vencida, eram reembalados e colocados novamente para venda. E aconteceu esse caso do salmão, que está na justiça. Um consumidor comprou um salmão, consumiu um pedaço para experimentar, tinha cheiro ruim, voltou no supermercado, o supermercado queria trocar, mas ele preferiu fazer uma queixa na vigilância sanitária e na justiça. Ele sofreu uma intoxicação e o exame do salmão mostrou a presença de formol no alimento, Zaidan. Ô Paulo, infelizmente a gente tem que dar essas notícias, mas é importante que a imprensa faça isso daí, porque a ganância desses empresários, principalmente do ramo de supermercados, sabe, fazem exatamente isso que você falou, troca a embalagem que está vencendo ou que já está vencida. E é bom o consumidor prestar muita atenção
quando ele vê aquelas super promoções, promoção contra filé de 59 por 29, presta atenção na validade disso, porque está vencendo naquele dia que ele está comprando está vencendo. E assim muitos outros produtos, isso quando esses malandros, esses pilantras, não trocam a embalagem dos produtos que já venceram e põem na banca com outra data de validade, sabe, de vencimento. Cara, infelizmente a gente tem que noticiar isso aqui, mas não tinha que trocar, não. Esses caras tinham que ser presos, pagar uma multa violenta e serem presos, essa é a verdade. Tá? É porque esse aqui não é um país sério, não tem leis que punam esses vagabundos, esses canalhas que fazem isso contra a população. E a população, coitada, com poder aquisitivo muito fragilizado, vai atrás de oferta e muitas vezes nem vê que está comprando coisa estragada. Ronaldo, isso aí é crime contra a saúde pública, é crime contra o consumidor. Pode ter se tratado de uma sabotagem também de um funcionário contra o supermercado, aí o criminoso seria o funcionário. E é bom a gente destacar que a grande maioria dos supermercados tem uma prática que é bastante honesta, de mostrar o produto perto da validade numa oferta com preço menor, mas deixando claro que são produtos perto do final da validade, não é? Sim, Paulo. A gente não pode generalizar. Eu concordo totalmente com o Zaidan com relação à punição. Ficou comprovado que houve essa série de crimes, pelo menos 3 crimes, tem que haver uma punição rigorosa, multa pesada, até fechar o estabelecimento, se for o caso, interditar. Mas nós temos que ser cautelosos, né? Há necessidade de se fazer a investigação. Você comentou aí a possibilidade de sabotagem, é possível sim. A gente tem casos aí de funcionários que saem chateados por algum motivo e inventam uma história, então você tem que investigar, saber de todo mundo ali qual que é a história verdadeira. Se eles fazem isso sistematicamente, a polícia não vai ter dificuldade em descobrir, até porque você vai encontrar lá outras testemunhas que diante de uma autoridade não vão ficar escondendo aí erros, falhas ou crimes que o seu empregador está cometendo. Pelo contrário, senão ele vira cúmplice. Então, dá para investigar com uma certa tranquilidade. É por isso que nós temos que ter essa tranquilidade de não generalizar e não punir, e principalmente não condenar os estabelecimentos antes da hora, porque eu acredito que a maior parte dos estabelecimentos da área de supermercados trabalha dentro da lei. E a segunda coisa importante é que as pessoas têm que perceber que não é pelo fato de um produto estar dentro do prazo de validade que ele não pode ter algum problema. Então, você deu a notícia aí que o rapaz comprou o salmão, viu que estava com cheiro ruim e consumiu um pedacinho. Toda vez que você comprar um produto e ele tiver com aspecto ruim, com cheiro ruim, ele não pode ser consumido, mesmo que ele esteja dentro do prazo de validade. E aí você vai ver qual é a postura do estabelecimento comercial a esse respeito. Alguns dias atrás, aqui na minha casa, nós compramos aqui peças de carne fechadas a vácuo, lacradas, de um grande fabricante famoso e tal, dentro do prazo de validade. Quando nós abrimos a carne em casa, ela estava com cheiro muito ruim. Eu levei de volta no supermercado e imediatamente me trocaram. Realmente, olha, esse cheiro está esquisito, a cor da carne estava esverdeada. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. O prazo de validade, ele não é uma garantia absoluta. Então, a regra é essa, né? Não consuma produtos se você vê que tem alguma característica diferente. No caso de proteína, o cheiro é fundamental. Está cheirando mal, tem alguma coisa errada. Agora, tem uma notícia muito boa que é relativa às vacinas. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, só que feita na Bahia, a tabulação de dados, na verdade, não é uma pesquisa, é a tabulação de dados. Ela mostrou que depois de 150 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, a porcentagem de eficácia das vacinas, das 4 vacinas, AstraZeneca, Coronavac, Janssen e Pfizer, ela é maior do que a que foi avaliada nos testes anteriores dessas vacinas. Então, a eficácia contra casos graves dessas 4 vacinas varia entre 83% e 99% na população entre 20 e 80 anos. Então, é uma eficácia muito mais alta do que se imaginava. Contra mortes e casos graves, eu vou repetir,
As 4 vacinas têm eficácia entre 83% e 99%. Elas são mais ou menos equivalentes, essas vacinas. A gente já sabia que, pela queda dos números da pandemia, que as vacinas funcionaram no Brasil. Mas mesmo para quem é otimista com vacinas, esses dados da Fiocruz, tabulados pela Fiocruz, são uma surpresa bem agradável, não são, Ronaldo? Sem dúvida disso, Paulo. Eu sempre confiei na credibilidade aí dos testes que foram feitos no Brasil pela Anvisa e no mundo inteiro por grandes certificadoras, por autoridades sanitárias que estavam envolvidas. Era uma emergência e houve um grande esforço da indústria farmacêutica mundial, que é um gigante, aliado aos principais cientistas desta área. Começamos aí na Inglaterra, com um estudo muito importante que foi feito em Oxford, que deu esse pontapé inicial, e todo mundo saiu atrás. Aí você tem lá os negacionistas, aquele pessoal que fala um absurdo, essa vacina é mentira, porque ficou pronta muito rapidamente. E ninguém parou para ver que a história da ciência é assim, Paulo. Você pega, nos anos 60, um computador era do tamanho de um andar inteiro de um prédio, né? Hoje você tem um microchip que cabe na cabeça de um alfinete. Se você pegar o avanço tecnológico dos anos 60 até 2000 e de 2000 até hoje, você vai ver que em 20 anos nós crescemos 1000 vezes mais rapidamente do que nos anos anteriores. É assim que funciona a ciência. Antigamente levava 10 anos para você fazer uma vacina. Hoje, com um esforço concentrado, nós conseguimos desenvolver uma vacina eficiente em alguns meses. Então está na hora das pessoas começarem a acreditar um pouquinho na ciência. Porque o nosso mundo hoje, ele existe em torno da ciência. Nós estamos aqui conversando com o telespectador no mundo inteiro. Eu estou dentro da minha casa, o Zaidan está lá num outro estúdio. Nós estamos conversando com várias pessoas em locais diferentes do mundo inteiro graças à tecnologia. Como é que você não vai acreditar na ciência? Tudo isso é ciência. O Ronaldo tem razão, né, Zaidan? Certeza. Evolução, né? Antigamente, para você chegar na China, você demorava uns 60 dias. Hoje você chega em 40 horas, né? A comunicação, a ciência evoluiu muito, mas muito, muito mesmo, Paulo. E assim também, assim os chineses vão desenvolvendo vírus cada vez mais rápido, né? E o mundo tem que fazer vacina cada vez mais rápido, porque a hora que a China desenvolve um vírus, ele já desenvolve os EPIs necessários, as curas, os equipamentos. Eles já sabem quais são os sintomas, eles já vão desenvolvendo tudo, porque hoje 90% do mundo compra tudo da China, tudo da China. E como, eu não sei quem foi que falou, mas eu vou me lembrar, que falou não tem mais guerra convencional hoje. A guerra hoje é biológica e de informação. Quem tiver informação ganha uma guerra. E quem tiver bons vírus também ganha uma guerra. É isso daí, cara. E que os cientistas corram para desenvolver vacinas rápidas, a hora que surgirem novos vírus chineses. O Papa um dos papas da neurolinguística, né, o Anthony Robbins, ele diz que o poder primeiro era da força física, depois passou a ser hereditário do rei para o filho, depois passou a ser exercido pelo capital financeiro e atualmente é exercido pelo conhecimento, pela informação. É a isso que o Zaidan se refere e tem toda a razão. Agora, Ronaldo, teve uma notícia no começo dessa semana, no começo dessa semana, quando eu estava estudando para fazer a pauta do programa, eu li a notícia, a notícia é séria, mas eu não consegui parar de rir lendo a notícia, porque é ridículo ao mesmo tempo, né? A Advocacia Geral da União pede ao Supremo Tribunal Federal que brasileiros voltando para o país não sejam obrigados a apresentar comprovante de vacina. É uma lei que é um pedido da Advocacia Geral da União, que tem um objetivo bem claro, né? É o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não se vacinou. Como é que ele entraria de novo no país sem o comprovante de vacinação? Hoje, o Supremo Tribunal Federal começa a decidir isso no plenário, já que o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a obrigatoriedade da vacina
para brasileiros que viajem a partir de agora, né? Ele voltou, ele flexibilizou um pouquinho. Era para brasileiros ou estrangeiros que querem entrar no Brasil de novo, o brasileiro ou o estrangeiro que quer entrar no Brasil, tem que ter comprovante de vacina. Agora ele flexibilizou. Quem viajar a partir de agora, quando voltar, tem que ter comprovante de vacina. Mas o plenário é que vai decidir isso. Eu achei engraçado, Ronaldo, essa notícia. Paulo, do ponto de vista jurídico é muito complexo, né? Eu sempre questionei aqui as medidas que foram tomadas com relação à obrigatoriedade dos certificados de vacina. Veja, eu sou totalmente a favor que as pessoas se vacinem. Acho que o Brasil encontrou a saída para o colapso econômico que nós tivemos, graças à vacinação, hoje 70% das pessoas imunizadas. Vamos chegar logo aí em 100% e aí nós começamos a ter a retomada plena do desenvolvimento econômico. Mas essas questões ligadas ao direito individual das pessoas, você tem que também preservar. Quem não quiser tomar vacina, talvez não possa entrar naquele estabelecimento, não possa ser essa ou aquela atividade, mas ele de alguma forma tem que ter o direito de não se vacinar. Então você tem que criar formas alternativas. O sujeito vem de fora do país sem a vacina, vai para a quarentena. O cara veio com a vacina, vai para casa. Então você vai criar mecanismos para permitir que as pessoas possam exercer o seu direito. Isso até que alguém crie uma lei, mude a Constituição, dizendo que as pessoas não têm o direito de ir e vir se não estiverem vacinados, porque isso hoje não consta na nossa Constituição. Então, embora eu veja que há bom senso em você pedir que todos se vacinem, eu recomendo que todos se vacinem, como jurista eu tenho que entender que nós temos uma Constituição que você não pode começar a rasgar porque, olha, tem uma pandemia, vamos rasgar a Constituição. Não é assim. Então, lamentavelmente, essa história da AGU aí é mais um daqueles casuísmos, né? A Advocacia Geral da União, já há muito tempo, virou a Advocacia Geral do Bolsonaro, é a AGB. Então, eles trabalham para ele, é como se fosse o advogado particular deles lá. Volta e meia, eles entram com pedidos exclusivamente para atender interesses do presidente da República. Mas, de vez em quando, esses interesses casam com questões que eu acho que podem afetar o meio jurídico. Então, é importante que o Supremo tome essa decisão. E eu, particularmente, acho o seguinte: se alguém decidir não tomar as vacinas e assumir as consequências disso, tudo bem. Mas não deixar o cara voltar para o país dele já é uma coisa que fere a nossa Constituição. Agora, Zaidan, para a gente viajar antes da pandemia, tinha que ter vacina contra a febre amarela, não tinha? Sempre teve, viu, Paulo? Toda vez que eu saio do país, eu mostro a minha certificação que eu tomei a febre amarela, tá? E isso é normal, tá? Agora, Paulo, eu não sou Bolsonaro, não sou ignorante, sabe? Eu tenho minhas ressalvas ainda nessas vacinas, quanto à comprovação, à eficácia dessas vacinas. Não é por isso que eu deixei de tomar, hein? Já tomei as 3 doses, tá? Porque eu gosto de me prevenir. Mas cada vez aparecem novidades nessas vacinas. Mas até que se comprove que isso não tem nenhum efeito colateral, que a gente sabe que já tem alguns efeitos colaterais, vamos tomar essa vacina, sabe? E a Europa, Paulo, como eu te falei, está vindo aí numa onda braba com essa variante aí, que parece o nome do presidente francês, é o Macron. Sabe, que é bem parecido com ele, sabe? Desastrosa, e ele é um desastrado, sabe? Tem que tomar os cuidados, viu, Paulo? Não tem jeito, cara. Eu sou meio cauteloso. Tomei as 3 doses, eu acho, para você viajar, tem que estar vacinado. Depois do intervalo, nós vamos ver 3 notícias. As 3 têm aspectos jurídicos assim muito interessantes. Uma delas tem aspecto jurídico muito interessante, que é essa derrubada pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, do habeas corpus dos réus condenados no caso da Boate Kiss. Tem uma outra que tem um aspecto interessante, que é a vitória do senador Antônio Anastasia para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Ele enfrentou candidatos do presidente Jair Bolsonaro e do Renan Calheiros, outrora todo poderoso no Senado, e venceu os dois.
Foi considerado uma vitória dele e também do Rodrigo Pacheco. E tem um dono de bar em Sorocaba que ele fez uma coisa proibida. Ele publicou a lista dos caloteiros, só que deu certo. Os caloteiros, a lista foi parar nas redes sociais, os caloteiros ficaram com medo da repercussão e pagaram as dívidas. Mas isso não pode fazer. Depois do intervalo a gente vê essas 3 notícias. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, o Ronaldo Serápicos e o Ribas Zaidan, o Ronaldo advogado, o Ribas Zaidan, empresário, comunicador daqui do Sistema Costa Norte, estão analisando as notícias com você. E essa notícia, juridicamente, ela é muito interessante. O presidente do Supremo, Luiz Fux, derrubou o habeas corpus dos 4 condenados por júri popular no caso da Boate Kiss. Eles foram condenados nesta semana. A determinação de prisão, Ronaldo, no Brasil, é só depois que não tem mais recursos, só em caso de segunda instância, não é? Sim, mas a gente precisa fazer essa diferenciação de forma clara. Não significa que as pessoas não podem ser presas antes do trânsito em julgado, depende da situação. Você começa a cumprir a sua sentença após o trânsito em julgado. Se você teve a possibilidade de responder em liberdade, então você só vai preso depois do último recurso. Mas existem situações em que pode ocorrer a prisão preventiva ou a prisão em que você preserva a ordem pública. Quando as pessoas, aquele sujeito condenado estando solto, condenado em primeira instância, ele pode vir a causar alguma lesão grave à sociedade. Então, pelo que eu vi na justificativa do ministro Fux, presidente do STF, com relação a esse habeas corpus, ele considerou que a materialidade e as circunstâncias do caso estão totalmente comprovadas. Ou seja, não há discussão de que esta condenação vai existir, porque a autoria, a materialidade, quem foi culpado, isso tudo restou demonstrado, comprovado no primeiro julgamento. O que vai ser discutido em recursos seria a extensão da pena, dosimetria, quantos anos as pessoas condenadas vão ficar presas. Então essa foi a justificativa. Além disso, ele acrescenta a repercussão social que o caso teve no país, o impacto que isso tem na vida das pessoas, na mídia e tudo mais. A verdade é a seguinte, Paulo, embora a lei não tenha uma previsão exata sobre isso, quando o caso tem uma repercussão nacional, ele gera uma preocupação maior do judiciário. Isso também cria uma situação de não permitir a impunidade, de não deixar que a sensação de que as pessoas cometeram um crime grave, que matou centenas de pessoas, né, que esse tipo de crime fique sem uma resposta imediata. Então, basicamente, são essas as justificativas. O que não tem nada a ver com a questão da prisão em segunda instância, que é aquela história que veio à tona na época do Lula, se ele podia ser preso ou não depois da segunda instância, se tinha que ir até o STF para decidir isso. No final, você vê que o STF, às vezes, se contradiz, né? Mandou prender em segunda instância, depois mandou soltar e agora está tudo prescrito. Então, o que a gente tem de medo nessas decisões aí contraditórias é que, no final, o réu culpado, aquele que cometeu um crime grave, acabe se livrando por conta de um erro jurídico, de uma prescrição, alguma coisa desse tipo. O caso aí é de grande repercussão. Então, o judiciário também deveria ter se preocupado em ser um pouco mais ágil, né, Zaidan? Porque agora, no começo do ano, se completam 9 anos, não é, do caso, que foi em 2013, janeiro de 2013, não é? Fevereiro de 2013. Paulo. Me assusta essas decisões romposas assim, sabe? Dos ministros do Supremo, aquelas do Alexandre de Moraes, manda prender, manda soltar. A do Gilmar Mendes, né? O rei dos habeas corpus, né? Aqui o Fux foi ao contrário, cancelou o habeas corpus, mandou que a pena fosse executada, fosse cumprida, porque eles foram condenados num júri popular, sabe? Aí eu vejo, eu me assusto com essa agilidade do STF, sabe? Que é o tribunal, aquela coisa assim, aquela redoma que deveria ficar, os ministros do Supremo, que se banalizaram, parece que os ministros viraram advogados de porta de cadeira. Me desculpe, eu tenho muitos amigos advogados, mas foi assim, tão banalizado.
Você vê um ministro, Celso de Mello, não, o outro Mello lá, soltou o André do Rap, o Gilmar Mendes, que é o rei da soltura, sabe? Agora a gente não sabe quantos milhões está por trás disso, né? Desses habeas corpus, né? O Marco Aurélio Mello, que soltou o André do Rap assim, porque a interpretação de um artigo, de uma vírgula, de um testículo de... Pelo amor de Deus, cara. Sabe onde está o André do Rap, Paulo? Não? Ninguém sabe. Não, deve estar em alguma mansão por aí, velho. Alguma no Brasil, sabe? Ou em Pedro Juan Cabaleiro ali. Uma mansão em Pedro Juan Cabaleiro. No Paraguai. Do outro lado ali de Ponta Porã. É só atravessar a Avenida Brasil, o nome da avenida lá, você chega lá. Então eu vejo isso daí, eu me assusto com essas coisas do STF, sabe? Mas enfim, dessa vez eu acho que o Fux acertou, sabe? Acertou. Que ficou muito conhecido, condenado por assédio sexual e estupro contra dezenas de pacientes. Ele era o principal médico de reprodução humana do Brasil. Ele foi encontrado pelo trabalho das vítimas escondido no Paraguai. Não foi pelo trabalho da polícia. O Zaidan tem razão. Talvez o André do Rap, que foi solto numa decisão do Marco Aurélio de Mello e que sumiu, possa estar no Paraguai também. Agora, Zaidan, o caso é político. O senador Antônio Anastasia era candidato, disputava no Senado uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. E ele era o candidato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Cátia Abreu, a senadora conhecida como senadora Motosserra, né? Ela era a candidata do Renan Calheiros, que sempre foi super poderoso no Senado, inclusive agora recentemente com a CPI da pandemia. E o senador Fernando Bezerra era o candidato do presidente Jair Bolsonaro. O Anastasia ganhou com folga. Que significado político que tem isso, hein, Zaidan? Mostra que o Kassab, ex-prefeito, ex-ministro, tem muita força política no Congresso, viu? Principalmente no Senado, porque o Anastasia é do partido do Kassab, o PSD. O Rodrigo Pacheco é do partido do Kassab, o PSD. E o Kassab, lá o PSD, se eu não me engano, é o segundo maior partido em número de senadores, só perde para o PMDB, que tem 13, se eu não me engano, e o PSD tem 11. Tinha 12, mas aquele senador que entrou no lugar do Major Olímpio, que era do PSL, mudou para o PMDB, para o MDB. Então ficou com 13, se eu não me engano, se não falha a minha memória. Quer dizer, mostra aí, está mostrando a força política do Kassab. Isso é o que mostra no Congresso. Porque eu até estranhei você falar da Cátia Abreu, senadora da Motosserra. Motosserra era aquele deputado federal do Acre, lá, Edelbrando, não sei se você se lembra, que ele cortava no meio os adversários dele, os inimigos dele, ele serrava no meio com a motosserra, não sei se está lembrado disso. A Cátia Abreu, ela é pecuarista, a Cátia Abreu, sabe? Conheço bem, viúva de um grande pecuarista, hoje, antes, estado de Goiás, hoje Tocantins, sabe? Eu conheço bem a Cátia Abreu desde quando ela era deputada, sabe? É guerreira, mas estabanada, de vez em quando estabanada. E vai se juntar um canalha, um crápula, como o Renan, sabe? Não chega a lugar nenhum. Ronaldo, qual é a interpretação dessa vitória, que foi uma vitória expressiva do senador Antônio Anastasia contra o candidato do presidente Jair Bolsonaro, contra o candidato a candidata do Renan Calheiros? Bom, para mim, nenhuma surpresa. Eu achei que tudo dentro do normal. Porque tem duas coisas nessa história. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro não apita nada no Senado, nada. Quase que ele não conseguiu passar, pela primeira vez na história do país, o seu candidato a ministro do STF. Ele precisou pedir favor, pelo amor de Deus, dá para vocês fazerem a sabatina, quebra o galho. Foi uma das eleições mais apertadas da história. Então,
nem para eleger ministros do Supremo, o presidente da República apita nada hoje no Senado. Está vendido para o Centrão. O Centrão é que manda tanto no Senado quanto na Câmara. E essas duas casas legislativas têm as suas configurações de poder bem distintas, bem acertadas. O Renan já foi o todo-poderoso do Senado, não é mais. Ele ainda tem uma grande influência, ainda tem lá bons contatos, mas já não é mais o todo-poderoso. Isso mudou um pouco, porque ele era muito estrela, então os senadores começaram a tender para outro lado, para que houvesse uma divisão maior da fatia do bolo lá. E isso agora, quando você disputa cargos dessa natureza, você não está falando de projeto de lei, você não está falando de interesses de emendas, nada disso. Está falando de uma disputa interna, pessoal, e aí vale muito o prestígio pessoal do candidato. E o Anastasia sempre teve um prestígio muito bom no Senado. O Zaidan lembrou bem, está hoje num partido muito forte, que tem uma representatividade dentro da casa e que está alinhado com o pensamento daquela maioria lá. Evidentemente que vai haver alguma troca de favores e gentilezas pela indicação a um cargo importante como o Tribunal de Contas da União. Mas nesse tipo de situação, como eu falei, como não envolvem interesses nacionais, é muito provável que o prestígio pessoal da Anastasia tenha sido o mais importante mesmo. Agora, Ronaldo, um bar de Sorocaba, para a gente encerrar a opinião de hoje, o bar fixou a lista dos caloteiros, dos devedores, que tá aí a foto, foi parar a lista, a placa foi parar na rede social, e os devedores foram lá e pagaram, ficaram com medo da repercussão. Mas o dono do bar não pode fazer isso é crime, não é? É crime, sim, né, Paulo? Veja, é um botequinho, né? Você vê pela característica dos avisos aí. Então a gente... Caiu a conexão do Ronaldo, Zaidan. Tem a conexão do Zaidan? Estou aqui, estou na área. Do bar, todo mundo ficou com medo de estar com o nome na lista. Lá foram lá e pagaram, né, Zaidan? É até cômico isso, viu? Você viu o valor, R$ 2.300, uma porcaria de valor, mas é bom isso daí também, viu, Paulo? Eu não sei se é crime, é cômico até. Olha, o cara deu até um descontinho ali, ó, Pico, tal, André, não deu desconto não, mas os valores ali, olha só, R$ 25, R$ 28. Paga aí, velho. Nossa Senhora, o cara recebeu de 2.365, 2.165. Faltou alguma coisinha ainda, hein? Receber, tá certo ele lá. Acho que é cômico isso, não é crime, não. É uma brincadeira, lógico, é uma notícia pitoresca, mas pelo Código do Consumidor, o devedor não pode ser exposto, não é, Ronaldo? Não pode, Paulo. Eu estava fazendo essa observação. É um boteco, foi uma brincadeira e tal, funcionou, mas a gente precisa deixar claro o seguinte, inclusive para o dono do boteco lá, só vende fiado quem quer, ninguém é obrigado a vender fiado. Então, quando você vendeu fiado, você confiou naquela pessoa. Foi traído, o problema é seu, né? Nós não podemos deixar que uma brincadeira dessa vire uma regra, depois as pessoas saem achando aí que é bom negócio fazer isso. Se você tem medo de levar o calote, não venda a prazo, não venda a fiado, venda à vista. Se você assume essa responsabilidade, você tem que saber, a lei não permite que você cobre as pessoas dessa maneira. Então, brincadeiras à parte, a gente tem que cumprir a lei, e é uma lei que tem uma razão de ser, né? O devedor pode ter passado por uma dificuldade e tal, você tem que encontrar outras formas de receber, para isso que existe a justiça. O caloteiro ficou com medo da repercussão e pagou, mas o dono do bar não pode fazer isso pela lei do consumidor, pelo Código do Consumidor. Com isso, chegamos ao final da Opinião 2.0 desta quarta-feira, agradecendo ao Ribas Zaidan e ao Ronaldo Serápicos a participação como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo, antenada, esperta do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde e de meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.